Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos falar sobre uma polêmica de semana passada que eu fiquei pensando, honestamente, como que eu ia fazer esse vídeo, tá? Pelo seguinte, é um tema delicado, é um tema que é foda abordar, mas que é necessário, tá? E eu acho que a gente pode fazer isso para além do caso que vocês já estão vendo aí na tela, que é do Luan, tá? A gente vai falar sobre a situação do Luan e depois a gente fala sobre esses mitos construídos no futebol brasileiro que são uma extrema babaquice, tá? Tem outro termo para usar. Antes da gente começar, por favor, já deixa aqui a tua curtida no vídeo, deixa o teu comentário sobre toda essa situação e também deixa o teu comentário sobre para onde você acha que o Luan vai, né? O Luan tem duas propostas aí na mesa, suponho que vão aparecer outras, imagino eu até de fora do país. E eu espero muito que a situação seja resolvida logo, tá? Mas deixa aqui o teu comentário para onde você acha que ele vai, para o que você acha da situação como um todo, por favor, com respeito e carinho aqui nos comentários, tá? Além disso, curtiu? Comentou? Compartilha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos ao caso Luan. Luan tem uma possibilidade de rescisão contratual com o Corinthians, estaria negociando isso com o Corinthians. E tem uma situação que foi agravada, obviamente, pela agressão sofrida no motel na última semana. Então, assim, a situação, basicamente, a linha cronológica é que o Luan estaria tentando, o Corinthians estaria tentando a rescisão com o Luan, e o Luan foi no podcast do Denilson Show, com o Chico Garcia, e afirmou, basicamente, que gostaria de voltar a ser integrado ao elenco do Corinthians. No mesmo dia, sem ser integrado ao elenco do Corinthians, ele foi a um motel com amigos e amigas, pelo visto. E nisso a torcida do Corinthians, organizada do Corinthians, estaria indo atrás do Luan para justamente cobrar dele, né? Fazer uma certa vigia a ele, e teria invadido o motel e agredido o jogador, tá? Ainda nessa semana passada houve a confirmação do interesse do esporte, tá? E em entrevista o Renato Gaúcho falou que gostaria de voltar a trabalhar com o Luan, ou seja, caso haja uma rescisão contratual confirmada com o Corinthians, o jogador deve assinar com o Grêmio ou com o Sport, são as duas propostas oficiais que teriam à mesa, né, confirmadas por dirigentes ou por treinadores, e também teria a possibilidade de outras propostas que podem vir a aparecer, tá? Não duvidem que apareçam outras propostas de equipes que estão se reformulando, o caso do Grêmio, e também equipes que buscam se reforçar para uma possível Série A do ano que vem, caso do Sport, tá? E aí, nesse cenário todo que a gente está construindo, vamos colocar os pontos aí sobre a situação, tá? E aí vale a pena a gente entender quais são os mitos que envolvem o futebol brasileiro que são colocados. E aí está o exemplo do caso do Luan, mas poderia ser qualquer um dos outros casos, tá? Primeiro, criou-se um mito de que o jogador ganha muito dinheiro no futebol brasileiro, tá? Iago, você está falando que o jogador ganha pouco, que absurdo. O Luan ganha pra caramba, o outro ganha pra caramba. Não sei se vocês perceberam, assim, ao longo dos anos, que tudo ficou mais caro, não no Brasil, mas no mundo do futebol. Os jogadores estão saindo cada vez mais caros, seus clubes europeus, entre si. Os jogadores estão indo embora do Brasil mais caros do que os outros iam. E por que isso vai acontecendo? Isso vai acontecer porque o montante de dinheiro que esses clubes conseguem arrecadar já é maior do que se arrecadava. Não é que o jogador encareceu, é que o mercado do futebol foi expandindo, e aí o que acontece, e é normal em todo o ambiente de trabalho, é que se você tem um departamento que vai crescendo, você tem um ramo, um segmento que vai crescendo, quem está abaixo na hierarquia vai pedindo uma fatia de bolo maior, correspondente ao percentual de devolutiva que acontece. Então, se eu chego para vocês nesse exato momento e, por exemplo, o YouTube está bombando e a cada vídeo meu aparece 15 patrocinadores, é natural, por exemplo, que eu queira uma fatia maior de publicidade do que quem
começou os vídeos no YouTube lá atrás. Porque o YouTube tinha um X, ele está faturando 10 vezes X, eu estou faturando X, eu quero faturar 10 vezes X. Ah, Iago, mas você nunca vai chegar no total dele. Claro que não. Mas eu vou cobrar correspondente. Pensem. Segundo, o jogador de futebol da Série A do brasileiro, ou um jogador de futebol europeu, né, assim, das principais ligas do mundo, eles cobram o que cobram porque há alguém que os oferta. Se não tivesse alguém que ofertasse para eles, nenhum jogador cobraria o que cobra. Então você só tem o Luan cobrando o que cobrou porque você teve alguém oferecendo o que ofereceu. E aí entra uma parte muito importante que a gente entender, basicamente, que a gente pensa muito nesse clube como um clube em crise, e aí não é só o Corinthians, você pode pegar outros clubes do futebol brasileiro principalmente, e você coloca esse cenário desse clube em crise na conta do jogador. Então, eu chego e falo assim, poxa, o Corinthians está assim porque jogadores como o Luan estão assim. Por definição, não. Primeiro que o Luan é um jogador num grupo que deve ter mais ou menos aí, na equipe principal, 30 jogadores. Então, só de ponto de partida, vamos supor que o Luan estivesse jogando o que ele jogava no Grêmio. Tá? Então ele está treinando a nível que ele treinava no Grêmio. Okay? No auge dele. Se você tem outros jogadores sendo priorizados como titular, se espera que os jogadores rendam a mais. Então, se o Corinthians está mal, quer dizer que o nível da sua equipe não alcança o nível da equipe adversária. Isso não quer dizer que o jogador necessariamente esteja muito mal, quer dizer que há uma organização que está mal. A situação financeira do Corinthians, que ofereceu um contrato gigantesco para o Luan, a situação financeira do Corinthians é de responsabilidade do Corinthians, dos dirigentes do Corinthians. Então a gente tem um mito muito grande de que o Luan, ao cobrar um salário, estaria prejudicando a instituição, porque a instituição... Não prejudicou ninguém. Ele cobrou o que estava em direito. Tá? Ah, Iago, mas é assim, futebol é passional. Não, futebol é um negócio. O futebol, enquanto clube, é um negócio. Futebol é passional quando você não envolve dinheiro. Quando você envolve dinheiro, o futebol é negócio. Sendo negócio, tenham como ponto de partida que o Luan cobra o que está em contrato, pelo que se consta, está indo treinar em separado, ou seja, está cumprindo com o que o clube está pedindo a ele e não está indo a jogo de acordo com uma orientação da diretoria e também dos membros do corpo técnico. Então, esses dois cenários aqui pedem que o Luan vá no horário a par, treine a par, e o cara está fazendo. Tem jogo no dia seguinte? Não. Então para que ele vai ficar concentrado? Para que ele vai ficar na casa dele? E eu não estou falando se eu sou a favor ou não dele ir para motel com um amigo, não é esse o ponto. Ele é adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Agora, percebam como é simples a conta. O clube pede um X para esse cara tem que cumprir esse X. Se esse cara não tem que cumprir, se esse cara cumpre o X, ou seja, vai no treinamento, vai nisso, vai naquilo, não está desfalcando, o que ele não pode receber o dinheiro? Ah, mas é muito. Tá, então eu te faço uma pergunta, você que está aí do outro lado me ouvindo. Quando você recebe teu dinheiro e você deixou de bater a meta da empresa, você devolve no seu trabalho? Você chega para você e fala, ó, seguinte, eu ganho aqui meus 5, meus 2, meus R$1.000 por mês, mas eu não bati a meta. Pô, eu sou operador de telemarketing, meu negócio era venda, eu não vendi. Eu sou CEO da empresa, era para vender, era para ter uma receita de tanto, não teve. Estou vindo devolver 50% do meu salário. Vocês são malucos? Estão doido? Não tem isso. Ninguém devolve. E outra coisa, o fato de você ser apaixonado pelo teu clube não lhe dá direito de ser dono do clube. Tem sócio. Só isso. É um clube associativo. Se for uma SAF, por exemplo, é um clube privado. Pisa lá quem o dono quer. Só.
Ah, mas a minha história, a minha paixão, blá, blá, é problema seu com a psicanalista. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o Luan, não tem nada a ver com o Corinthians. É frustração sua de vida com um conjunto onde você expressa sentimentos. Só. Então a gente cria no futebol uma série de mitos, e aí talvez a gente vá para o último aqui para a gente ir encerrando, que é um mito do torcedor enquanto representante máximo do clube. A gente tem um detalhe que é muito importante. Detalhe cenário Brasil, tá? A gente começou a validar coisas que são extremamente absurdas. Validamos coisas que são extremamente absurdas. Vamos lá. E aí entramos numa seara mais polêmica, tá? Mais do que já foi até agora. Quando a torcida organizada, e aí entra do São Paulo, entra do Palmeiras, do Atlético Mineiro, na pandemia foi atrás de jogador, na porta de eventos que não se podia ter, por conta das restrições, cobrar cada um dos jogadores, muita gente bateu palma para esses caras. E aí a gente precisa lembrar uma coisa, como que funciona uma sociedade minimamente decente, coisa que não é feita no Brasil. Você tem polícia, você tem regras, você tem autoridade. Tudo bem, a gente não respeita quase nenhuma delas. Isso é uma outra conversa. Mas tem. Então, o jogador está numa festa clandestina. Qual é o problema? Que o seu jogador esteja ali? Não. O problema é que haja seres humanos presentes na sociedade que não cumpram as regras. Simples. Então você denuncia a polícia vai até o local, faz ali as apreensões, faz ali a verificação do que é permitido ou não de acordo com o conjunto de leis e está feito. A gente começou a legalizar que a torcida batesse. A gente começou a legalizar que a torcida começasse a importunar jogador. Depois, quando a gente... E a gente volta para o mesmo ponto, né? Quando a gente olhou para o cenário político brasileiro de dezembro, quando a gente teve ali a paralisação em algumas rodovias e torcidas organizadas para ir para locais furaram o bloqueio através de alguns atos de violência, muita gente comemorou porque era oposição. E está falando um cara que era contra aquela paralisação, tá bom? Deixa eu deixar bem claro a parte política. A gente validou isso. Como a minha autoridade não faz porra nenhuma, eu faço aqui. Como a minha autoridade não tira ninguém da rua que está bloqueando o acesso público ao chegar no estádio, vou eu fazer. E muita gente bateu palma. Quando a gente começa a entender que o dirigente de clube não tem a menor responsabilidade sobre o clube. Quando a gente começa a entender que agora é quase comportar como escola, né? Você constrói um cercadinho e deixa a pessoa ali, né? Porque quanto mais ela estiver concentrada, quanto menos ela conseguir sair, melhor será o rendimento. Vocês são malucos? Não faz o menor sentido. Vocês criaram um sistema onde a gente foi validando de pouco em pouco, aliás, de muito em muito, né? Pouco em pouco é foda, né? De muito em muito, a gente foi validando que um conjunto de pessoas superasse os conjuntos de autoridades vigentes a ponto de a gente sair cobrando pessoas em diferentes situações, sem passar pela autoridade. O que eu quero dizer com passar pela autoridade? Vocês desconfiam que o Luan não está indo no treino? Ou está dando migué no treino? Ou não está querendo jogar bola? Ou está chegando bêbado? Ou está isso? Ou está aquilo? É simples. Tem cláusula no contrato. Caralho, bicho. Tem cláusula no contrato. Você vai na cláusula do contrato, pega lá e fala, olha, faltou a tantos treinos, tem um desconto tal de salário, isso coloca uma questão de rescisão, isso coloca uma irresponsabilidade com o clube a partir do acordo feito e acabou a conversa. Ah, mas ele ganha muito e não está jogando nada. Deixa eu te contar um negócio. É muito provável que você no serviço não esteja rendendo bem também. E aí? Teu chefe vai juntar meia dúzia de amigos dele, vai na tua casa
ameaçar a tua esposa, que você não rendeu no serviço de, sei lá, advocacia? Vai validar tudo isso? Ah, mas é futebol. Foda-se. Vocês estão achando que quê? Ah, futebol pode. Tá dentro da sociedade, gente. Maluco. Respeita o mesmo conjunto de regra. Então, assim, façam as coisas de acordo com o conjunto da lei. Se o Luan está fazendo algo que seja contra a lei, ou pelo menos contra o contrato que foi colocado, que se puna o Luan dentro do conjunto da lei. Se não, o jogador tem total direito. A não ser que ele estivesse no motel fazendo algo ilícito, e aí não era para invadir o motel, era para denunciar a polícia, só isso. A não ser que ele esteja fazendo algo ilícito, nada do que foi ali estava errado. Ah, mas ele estava num quarto e o Corinthians está perdendo no Brasileirão. Ele foi escalado para jogar? Não, não foi. Ele deixou de ir ou deixaria de ir no dia seguinte? Ninguém sabe. Provavelmente não. Se o Corinthians treinasse de manhã, ele teria que ir à tarde mesmo. O motel foi à noite, madrugada. Então, assim, sejamos honestos. O clube está na merda que está. Não só o Corinthians financeiramente, mas o Santos, o outro, São Paulo, todos eles. Porque muita gente aproveitou do clube. E não foram jogadores. Há jogadores que são bons, há jogadores que são ruins, há jogadores que encaixam, há jogadores que não encaixam. Mas muito provavelmente, muita gente que estaciona o carro ali no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras durante anos, no Flamengo durante anos, no Vasco durante anos, que tem vaga garantida ali, que vai ao clube 40 anos seguidos, que vota nas mesmas pessoas, que faz complô para ganhar. Muita gente que vai na torcida organizada ofertar ingresso, viagem junto com o clube, acesso, né? Porque informação vazou de algum lugar, né? Sejamos honestos também, né? Engraçado ter vazado no mesmo dia que o cara pediu a reintegração, né? Engraçado. Mas assim, há validação do absurdo no futebol. E entendam que vocês, torcedores, que estão querendo que o Corinthians melhore ou que o outro melhore, vocês estão acabando com o clube e com o futebol. Ah, Iago, por que está acabando com o clube? Você acha mesmo que teu clube vai conseguir contratar um craque agora? Faz as contas, você acha mesmo? Tá lá, por exemplo, e aí vamos pegar um exemplo europeu para vir para cá. Corinthians abre negociação com algum meia muito bom para substituir o Renato Augusto. Aí o meia olha e vê o atacante do Corinthians, que custa a mesma quantia que ele vai custar muito provavelmente, com problemas para receber da diretoria, com falta de apoio da diretoria, com problemas de elenco, problemas na comissão técnica, e além do mais, os últimos jogadores que não renderam lá, a mulher foi ameaçada, o caso do William ano passado, que voltou para o Fulham, voltou para a Inglaterra, e o outro caso do Luan, que foi agredido fisicamente. Em que país vocês estão? Em que mundo vocês estão? Que vocês acreditam que esses grandes jogadores queiram voltar para o teu clube? Então, assim, sejamos honestos. Tudo isso que está acontecendo, todos esses mitos criados, toda essa força controladora de uma torcida impositiva, tudo isso está fudendo o futebol brasileiro. E não tem outra expressão não, tá? É essa mesmo. E por fim, para deixar muito claro, não sou contra a torcida organizada no sentido de organização de uma torcida para o festejo, para aquele evento, para as ações positivas do clube, ou até mesmo para algumas cobranças eventuais sobre desempenho. Faz parte da vida, desde que aquilo ali também não interfira a Constituição, tá? Então, até aí, para mim, tá tranquilo. Mas saibam, torcida organizada não é a torcida do Corinthians. Torcida organizada não é a torcida do São Paulo. Torcida organizada não é a torcida do Palmeiras. Torcida organizada não é a torcida do Flamengo.
Quando foram contratar o Cuca e aprovaram o nome junto à torcida organizada, a torcida do Corinthians como um todo se manifestou contra. E ali ficou muito claro que a torcida organizada não representa, em hipótese alguma, as opiniões totais de uma torcida como a torcida do Corinthians. A opinião da torcida organizada do Palmeiras, que vai à porta da Crefisa cobrar a Leila sobre um avião que ela comprou do bolso dela e emprestou ao Palmeiras, que não teve uma verba que foi do Palmeiras ali presente. Muito provavelmente deve ter uma verba de aluguel, mas seria verba destinada a qualquer viagem. A torcida do Palmeiras, que foi à sede da Crefisa cobrar a Crefisa, ou a torcida do Palmeiras que foi à CBF cobrar a CBF, provavelmente não represente o pensamento da torcida do Palmeiras como um todo. Os protestos feitos no Morumbi, algumas vezes, também não devem ter representado a torcida do São Paulo como um todo. A gente começa a criar representantes falsos das ideias. A torcida organizada representa? Não. Cara que vem aqui no YouTube ficar falando sobre o clube como se ele fosse o dono da verdade do clube representa? Também não. O torcedor é representado por ele mesmo. Ele não precisa de outro. Ele não bateu a cabeça e esqueceu das coisas. Ele sabe comunicar. Tem rede social para isso. Então parem com esse ponto. Senão vocês vão colocar o futebol brasileiro, que já não é dos melhores, já não é dos mais organizados, já não tem as melhores condições, lá para baixo. Porque vai ter um ponto que ninguém vem para cá, né? Sejamos honestos. A gente já não paga tão bem quanto a Europa. Os clubes já estão endividados. Se eles tiverem ainda mais casos de violência, vai ser um inferno para mim, né? Então, parem com esta merda, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não é a temática geral desse canal, né? Espero que quem veja pela primeira vez compreenda e assista outros vídeos do canal. Mas eu achei importante ressaltar esse ponto porque é necessário começar a colocar o pé contrário a isso, a se posicionar. Porque senão daqui para frente vira uma várzea e vira uma zona no mau sentido da expressão. Tá? Várzea é uma excelente expressão positiva, mas dentro da nossa cultura há ela também no sentido negativo e é isso que está acontecendo. Beleza? De novo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui com o projeto e valeu, até a próxima.